O canal Palavra de Bênção traz até você mais uma mensagem da Palavra de Deus. E eu quero desafiar você a assistir essa mensagem até o final, pois a conclusão dela ou a aplicação dessa mensagem traz uma música e eu tenho certeza que a letra dessa música vai falar muito ao seu coração. Portanto, assista toda a mensagem para no final ouvir a música e entender o que Deus está falando com você. Como você lida com a diversidade da vida? Este é o tema da nossa mensagem. E para tanto eu quero usar dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 26 a 28, que diz assim: do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o primeiro texto que você vai entender como lidar com as adversidades da vida. O segundo texto está também no Novo Testamento, em Filipenses 4, 2 versículos apenas, 11 e 12, que diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Como lidar com as adversidades da vida? É essa mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Mas não deixe de dar o seu like, de assinar o canal e de ir até o final da mensagem para ouvir a música. Estamos chegando ao final do ano. Hoje já estamos no mês de outubro. E é natural, é normal que lá no início do ano, em janeiro, eu e você tenhamos feito planos, projetos, sonhando com 2024, até aqui. Só que quando fazemos um retrospecto, voltando de outubro para trás, a gente vê que algumas coisas que nós sonhamos, que planejamos, não funcionou, não deu certo, falhou. Ficou emperrado pelo caminho nossos sonhos, nossos projetos. E isso talvez, em algumas pessoas, traz frustrações, ansiedade, você fica triste e não sabe como lidar com essas adversidades causadas por tudo isso. Nessa mensagem, eu quero compartilhar com você, através da Palavra de Deus e desses dois textos, como aprender, como lidar com isso. Porque muitas pessoas têm um conceito assim: eu sou bem-sucedido porque eu tenho muito dinheiro, eu vivo uma vida de glamour, eu tenho fortunas, então está tudo muito bem. Mas se de repente acontece algo frustrante para essa pessoa, ela também vai se frustrar. Em Mateus 19, 21 a 23, Jesus fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem
se retirou triste porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Marcos 8,36. Mas então o que é preciso para superar as adversidades? Aliás, o que é adversidade? É tudo aquilo que é desfavorável ao homem, uma infelicidade, um infortúnio, um acontecimento inconveniente, uma perda, uma separação, um carro que é roubado. Tudo isso são adversidades. E a Bíblia está cheia de textos que vai nos ajudar a entender isso. Lá em Isaías 53:7, em Lucas 22:4, em João 9, de 1 a 3, são textos que vai nos ajudar a entender isso. Então eu quero ajudar você também, trazendo dentro desse contexto bíblico, que para crescer em meio às adversidades que enfrentamos, precisamos acreditar que o plano de Deus é bom. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Precisamos apenas obedecê-lo, seguir aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Ou seja, é Deus quem conhece, os planos dele são bons. Então, para crescer em meio às adversidades, precisamos manter o foco no resultado final, sabendo que é Deus quem nos dá tudo que precisamos. Para crescer em meio às adversidades, precisamos viver uma vida alegre, independente das circunstâncias. O texto lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, vai dizer isso: alegre-se sempre no Senhor. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor vai à frente, Ele estará com você, Ele não vai falhar nem vai abandonar você. Deuteronômio 31:8. Ou seja, quando Deus está presente e assume o comando, não há adversidade que não possa ser vencida. Para crescer também em meio às adversidades, recuse qualquer tipo de outra oferta. Não dê ouvido àquelas pessoas que vai te induzir a fazer isso ou fazer aquilo. Olhe apenas para Jesus. Siga apenas a Jesus. Então, o que podemos aprender com as adversidades? Que somos dependentes unicamente de Deus. Porque Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Ou seja, as adversidades, ela nos ensina, porque nós reconhecemos que a nossa fragilidade não é sinal de fracasso. Eu não concluí aquele objetivo, eu não concluí aquela faculdade, eu não fechei aquele negócio, eu sou um fracassado. Não, nem sempre a derrota é até o final. Às vezes Deus está permitindo que aquilo aconteça comigo ou com você para nos ensinar algo melhor. Porque as nossas adversidades, elas nos levam cada vez mais perto de Deus. Na doença, por exemplo, lá em Isaías 38, versículo de 1 a 2, fala: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ou seja, naquele momento ali de morte, de doença, aquele rei lembrou de Deus. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Nós na doença procuramos mais a Deus. Na luta contra os nossos inimigos, quando isso acontece, procuramos mais a Deus. No desemprego, nas necessidades espirituais, buscamos avivamento em Deus. Então, muitas das vezes, algumas circunstâncias nos levam mais para perto de Deus. Não seria o correto. O ideal seríamos estar próximo de Deus, estar vivendo uma vida com Deus em qualquer circunstância. Mas, infelizmente, o ser humano sempre busca a Deus na hora das adversidades. E outra coisa, nem sempre nós vamos conseguir nos livrar das adversidades. Moisés passou por elas, Gideão passou por elas, Isaías passou por elas, Paulo orou para ser livre do espinho na carne, ou seja, homens de Deus registrados na Bíblia passaram por adversidade. Então, quando você estiver vivendo um momento de adversidade, saiba que Deus está no controle da sua vida, porque as adversidades, ela não nos impede de sermos usados por Deus. Deus vai nos usar mesmo durante as adversidades. Então, enquanto estivermos neste mundo, nunca deixaremos de ter problemas. Nunca deixaremos de passar por adversidades. Mas, você que está assistindo essa mensagem, você pode escolher parar, recuar ou avançar. A decisão é sua. Crescer ou não crescer com as adversidades. Porque para crescer em meio às adversidades, nós precisamos acreditar que o plano de Deus é bom. Nós precisamos manter o foco no resultado final. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. Nós precisamos recusar qualquer oferta para desistir. E existem formas de você lidar com as adversidades, reconhecendo e aceitando. Entenda que os contratempos fazem parte da vida. Busque formas de superá-los, tendo resiliência. A resiliência é a capacidade de enfrentar e superar o obstáculo. Pode ser emocional, acadêmica, social, familiar, mas seja resiliente. Tendo autoconhecimento e autocuidado. Olhe para dentro de si mesmo. Procure descobrir onde você errou, onde você falhou e procure corrigir. Controle os seus sentimentos. Deixe a razão agir e utilize as emoções, criando hábitos saudáveis, assumindo as responsabilidades. Porque às vezes nós culpamos Deus de tudo que acontece na nossa vida e muitas vezes a culpa não é de Deus. Aliás, nem sempre a culpa é de Deus. Na maioria das vezes a culpa é nossa. Peça ajuda. Assim como essa mensagem que eu estou aqui fazendo e postando nas redes sociais para te ajudar se você está passando por adversidade. Então pense nisso. Saiba que o próprio Senhor Jesus, Ele deixou registrado na Bíblia das adversidades que Ele passou. Muitas vezes Ele não era aceito pela própria família. Muitas vezes aquilo que Ele praticava, que Ele fazia, era visto como errado pelas pessoas. Ele passou por adversidades, mas a vida nos ensina como passar por ela. Esses dois versículos que eu li de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, o versículo 13 é um versículo que todo mundo conhece muito bem,
que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Graças a Deus por isso. Mas olha os dois versículos que eu li, o 11 e o 12. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois aprendi, Paulo dizendo, estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontro. Sei passar necessidade, sei estar com muito ou pouco, tenho experiência em qualquer circunstância, tanto na fartura como na fome, na doença ou na saúde. Ou seja, aí ele cita: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas primeiro ele mostra o que ele já tinha passado. Então, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, possa ter lhe ajudado a entender que as adversidades fazem parte da nossa vida, mas nós podemos saber como lidar com ela, entregando a nossa vida a Jesus, confiando nele todas as nossas adversidades, porque ele tem cuidado de nós. Obrigado por estar comigo nesse canal e que Deus abençoe sua vida. Há poder no toque de Jesus. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus tocou em sua vida. Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Receba a cura, receba o milagre de Jesus, receba a salvação. O seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame pelo nome de Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor.
Jesus, seguiram os dois cegos, clamando em alta voz, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E quando Jesus chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Tocou então Jesus em seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele quer tocar em você, Ele quer mudar